Oi, pessoal! Vamos seguir no estudo sobre o uso da vírgula. Nas aulas anteriores, tivemos oportunidade de conhecer um pouco sobre a importância deste sinal de pontuação. E vimos diversos casos em que a alteração com relação ao emprego da vírgula vai significar uma mudança total no sentido das frases. E damos início agora exatamente como exemplo disso. Leiam os períodos e as imagens que correspondem a eles. O primeiro período. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Observem que a pausa é logo depois de tem, e eu termino atribuindo, portanto, o valor ao homem. Isso muda no segundo período. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. A pausa agora é depois de mulher, então a leitura é feita de forma diferente. E o sentido foi alterado, o valor agora é atribuído à mulher. Agora que já percebemos novamente esta importância da vírgula, vamos conhecer algumas regras sobre o emprego deste sinal no período composto. O período composto é aquele que tem mais de uma oração. O período simples possui apenas uma oração, normalmente você vai ter só um verbo, ou pode ter uma locução verbal, que são 2 verbos com o valor de apenas um. Já o período composto, você tem mais de uma oração, tem mais de um verbo, ou com locução verbal, vai ter, portanto, mais de uma oração. O período composto, ele tem orações coordenadas, orações subordinadas. Nós vamos iniciar com as orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas que são independentes. Elas não necessitam da outra oração no período para completar o seu sentido. Essas orações coordenadas, elas podem vir ligadas com conjunção ou não. As que não possuem conjunção são chamadas de orações coordenadas assindéticas. É o que nós temos aqui neste exemplo. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Bom, as orações coordenadas assindéticas, ou seja, que não têm conjunção, sempre serão separadas por vírgulas. Já as orações coordenadas sindéticas também serão separadas por vírgula, desde que não sejam conectadas pela conjunção e. Então, eu tenho aqui exemplos de orações coordenadas ligadas pela conjunção mas e pela conjunção pois. E você observa a presença da vírgula. Cessaram as buzinas, mas prosseguiu o alarido das ruas. Não compareceu à reunião, pois estava ocupada. Então, eu tenho aqui orações coordenadas ligadas pelas conjunções e elas têm a presença da vírgula. Mas, se fosse a conjunção e, não haveria a vírgula. No entanto, como nós vimos ainda no estudo sobre o período simples, há casos em que a vírgula pode acompanhar a conjunção e. Alguns deles são quando estas orações coordenadas possuem sujeito diferente. Temos o exemplo: o silêncio comeu o eco e a escuridão abraçou o silêncio. Na primeira oração, o sujeito é o silêncio. Na segunda oração, o sujeito é a escuridão. Você tem 2 orações independentes, são orações coordenadas ligadas pela conjunção e, então são coordenadas sindéticas. Como se trata da conjunção e, não haveria vírgula, mas cada oração tem um sujeito diferente, então eu posso empregar a vírgula. O outro caso é quando a conjunção vem reiterada, vem repetida propositalmente para reforçar. O caso de um polissíndeto. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Então, essa repetição, ela é proposital. Ela tem um efeito aqui. Então, nós temos a possibilidade de usar a vírgula perto da conjunção i. E o terceiro caso, quando o i funciona como conjunção adversativa. Ele normalmente é uma conjunção aditiva, ele dá valor de adição, mas há casos em que ele pode ter o valor de conjunção adversativa. Exemplo: ela prometeu vir à reunião e não cumpriu. Bom, ocorre
algo adverso, algo contrário ao que se esperava. Ela prometeu vir à reunião, mas não cumpriu. Então, quando o I tem valor de conjunção adversativa, você vai usar a vírgula, porque sempre há vírgula com a conjunção adversativa. Ainda se tratando das conjunções, nós temos outras observações aqui. As conjunções adversativas sempre serão marcadas pela presença da vírgula próxima a elas. A conjunção mas, ela sempre se localiza no início da segunda oração. No entanto, as outras conjunções adversativas, como porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto, podem vir no início da segunda oração, como podem vir depois de um termo desta oração. Quando isso acontece, se elas vierem no início, tem apenas uma vírgula antes delas. Se elas vierem depois de um termo, elas são separadas por duas vírgulas. Vamos ver os exemplos que fica mais claro. Então, o exemplo com mas. Mas sempre virá no início da oração adversativa. Então, vamos aonde quiser. Mas fique morando conosco. Então, mas sempre vai estar nessa posição, vai ter uma vírgula antes dele. Já as outras adversativas podem vir aqui no início desta oração, e aí tem apenas uma vírgula antes dele, mas podem vir depois de um outro termo da oração. Observem que aqui o verbo foi para antes da conjunção. Vá onde quiser. Fique, porém, morando conosco. Então, essa alteração, esse deslocamento da conjunção, termina obrigando o uso de duas vírgulas. Aí você vê uma sequência de 3 vírgulas, fica um pouco estranho. É preferível que, no lugar da primeira vírgula, que é usada para separar as duas orações, que se trata de uma pausa maior do que a pausa determinada pelas outras vírgulas, você use ponto e vírgula. Então, ficaria assim. Vá onde quiser. Aí, ponto e vírgula. Você terminou a primeira oração. A segunda oração, fique, porém, morando conosco. Então, dentro da segunda oração, aí você já usa apenas as vírgulas. Tudo bem? O ponto e vírgula é uma pausa maior do que a vírgula. É uma pausa intermediária entre a pausa da vírgula e de um ponto final. Com relação à conjunção pois. O pois, normalmente, é uma conjunção explicativa. Como nós vimos neste exemplo. Não compareceu à reunião, pois estava ocupada. Ele inicia uma explicação com relação ao que está sendo dito. Então, é uma conjunção explicativa. Mas, este pois pode vir com valor de conjunção conclusiva. Você pode, inclusive, trocá-lo pelo portanto. Quando isso acontecer, ele virá entre vírgulas, como a gente viu ali com relação às adversativas, tá? Porque ele não vai vir no início da segunda oração, ele vai vir depois de um outro termo desta oração. Então, vai precisar de duas vírgulas. Vejam o exemplo. Não pacteia com a ordem. É, pois, um rebelde. Então, houve necessidade aqui de duas vírgulas para separar esta conjunção. Notem aí a presença do ponto e vírgula, novamente separando uma oração da outra. As demais conjunções adversativas, que são logo, portanto, por conseguinte, podem vir começando a oração, e aí precisarão de apenas uma vírgula, como podem vir depois de um termo desta segunda oração, e aí vão receber duas vírgulas. Vamos agora conhecer as orações intercaladas, que são aquelas orações que interferem em meio às outras. Vejam, se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borbas. Vejam que houve uma quebra aqui na sequência, não é? Houve a interferência desta oração, disse eu comigo. Ela quebrou um pouco a sequência. A sequência seria, se o alienista tem razão, não haverá muito que lastimar o Quincas Borbas. Então, esta oração que interferiu é chamada de oração intercalada. Ela virá entre vírgulas. Chegamos, por fim, ao período composto por subordinação. As orações subordinadas são aquelas que são dependentes. Elas
normalmente completam o sentido de outra oração e funcionam como um termo sintático da outra. Então, usamos a vírgula para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas, que vão ter o valor de explicar um termo da outra oração. Então, vejam. Pastor, que sobes o monte, que queres galgando-o assim? Aliás, pode ser da outra oração ou dela mesma. Então, esse que sobes o monte funciona com valor de adjetivo, serve para caracterizar o pastor, né? Explica o pastor, né? Explica o que ele está fazendo. Então, neste caso aqui, é uma oração adjetiva explicativa. Você separa com vírgula. Também usa vírgula para separar as orações subordinadas adverbiais, aquelas que têm valor de advérbio, de adjunto adverbial, especialmente se vierem antepostas à oração principal. Se elas vierem antes, você usará a vírgula obrigatoriamente. Então, exemplo. Quando o tio Severino voltou da fazenda, trouxe para Luciano um periquito. Esta primeira oração, ela tem valor de advérbio de tempo. Então, ela é uma oração subordinada adverbial. Ela deve ser separada da oração seguinte pela vírgula. Também usa-se a vírgula para separar as orações reduzidas de gerúndio, de particípio e de infinitivo, especialmente quando elas têm valor de oração adverbial. Então, elas também vão indicar circunstância, elas vão funcionar como oração adverbial. Aí você nota a particularidade de que o verbo vai estar em uma das formas nominais. Aqui eu tenho o verbo no gerúndio, aqui eu tenho o verbo no particípio, aqui eu tenho o verbo no infinitivo. Então, elas são reduzidas, respectivamente, de gerúndio, particípio e infinitivo. E todas elas funcionam com valor de oração adverbial, todas elas indicando uma circunstância, ou de tempo, ou de modo, ou de lugar, ou de companhia, vai indicar uma circunstância. Então, deverá ser separada por vírgula. Também se usa a vírgula para separar as orações subordinadas substantivas apositivas, ou seja, aquelas que têm valor de aposto. Exemplo, apenas tenho um desejo, que você volte em breve. Então, esta oração está explicando que desejo é esse. Explica este termo, desejo. Neste caso, em que ela é apositiva com valor de explicação, de detalhar o termo anterior, você poderia, inclusive, usar os dois pontos no lugar da vírgula. Uma observação para concluirmos. Nós vimos os casos de uso da vírgula com determinados tipos de orações subordinadas. As orações subordinadas substantivas que não foram citadas, nós citamos apenas as apositivas que precisam de vírgula. As outras, que são subordinadas substantivas, sejam subjetiva, objetiva direta, completiva nominal, elas não necessitarão da vírgula, apenas a apositiva, ok? Bom, além de você compreender a regra, é importante que você compreenda o sentido que você quer dar ao seu texto na hora de empregar a vírgula. Se você entender isso muito bem, você não terá tanta dificuldade em utilizar a vírgula, porque o seu uso não segue apenas as regras, mas sim a intenção que o falante, que o emissor, quer atribuir ao que está sendo dito. Tudo bem? Bons estudos para vocês e até a próxima!